Olá, meninos do nono ano. Nós vamos iniciar hoje a discussão sobre a introdução da genética, que está no módulo 3 do seu livro, no capítulo 9, tá? Módulo 3, capítulo 9. Introdução à genética. A genética, ela advém de um conhecimento de uma molécula muito importante, a molécula chamada de DNA. O DNA tem essa imagem que está mostrando para vocês aí. São duas fitas de moléculas enroladas em hélice que são responsáveis pela transmissão de características entre os seres vivos. Então, essa é a grande importância da molécula do DNA. Ela tem a habilidade de armazenar as informações de características e também passar para os descendentes através dos processos de reprodução. Bom, deixa eu só organizar aqui o quadro para vocês, acompanhando aí o livro. Quem quiser ir acompanhando a aula pelo livro, em casa pode acompanhar, ou ir observando por aqui. Bom, sobre a hereditariedade, o seu livro traz um textinho falando sobre genes que revelam a evolução da cor da pele e rebatem teorias nazistas. A ciência descobriu, né, que 8 variantes genéticas compartilhadas por populações do mundo inteiro determinam a pigmentação da pele. E essas variantes, elas vêm de ancestrais de 600 mil anos atrás, ou seja, todos os seres vivos que existem na Terra têm seus genes misturados para determinar a sua cor. Então, não existe a questão de raça pura ou raça sem mistura genética. Todos eles têm genética, então não tem como fazer essa variante. Bom, vocês não puderam notar que a genética ela não influencia só na questão da pigmentação da pele, ela influencia em todas as características humanas, tá? E isso motiva os humanos e interessa a eles desde muitos e muitos anos. Eles se perguntam como os filhos herdam características dos pais, por que os filhos são tão parecidos com os pais, ou avós, ou tios, ou parentes próximos, né, na linhagem. Essa pergunta só começou a ser respondida quando se descobriu os experimentos feitos por um biólogo austríaco, que era um monge, chamado Gregor Johann Mendel. Mendel, por volta de 1860, fez alguns experimentos e descobriu como as características são passadas de geração em geração. Por isso ele é considerado hoje o cientista pai da genética, tá? Em seus estudos com ervilhas, o Mendel percebeu que alguns fatores eram transmitidos de uma geração para outra. E aí a ciência foi avançando e descobriu a molécula do DNA, que era uma molécula responsável por armazenar essas memórias e também transmiti-las de indivíduo a indivíduo. Esse processo é chamado de hereditariedade, ou seja, quando eu passo uma característica minha para a minha descendência, para os meus filhos, para minha linhagem, tá? E a ciência responsável por estudar a hereditariedade é a chamada genética. Então, o que é genética, meninos? É a ciência que estuda a hereditariedade, ou seja, é a ciência que estuda as características passadas de DNA para as próximas gerações. Bom, a hereditariedade, ela começou a ser desvendada quando descobriu-se sobre a molécula de DNA. A molécula de DNA, sua formação, conformação física dela, como é que ela foi descoberta em 1953 por dois cientistas chamados James Watson e Francis Crick. Eles são os responsáveis por identificar a molécula de DNA e montar o modelo da dupla fita com a alfa-hélice, né, com a hélice conformando a molécula. Bom, o DNA ele possui algumas partes que são codificadoras de proteínas ou de características. Esse pedacinho do DNA que forma uma característica é chamado de gene. Então, somente os genes são partes importantes do DNA
que codificam características, e esses genes que são passados para as próximas gerações e vão determinar as características dos descendentes, tá? Então, o gene é só um pedaço do DNA que codifica uma proteína ou característica. Bom, o conceito de cariótipo é importante por quê? Porque diversas espécies de seres vivos organizam seu DNA de uma forma. Todas elas, na hora da divisão celular, pegam o DNA e embaraça ele, enrola bem enroladinho, formando um cromossomo, que é essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ó. Que a gente tem 2 pares de cromossomos, tá? Que é o outro cromossomo, outro e outro. Até esse bolinho aqui é um cromossomo e esse aqui também. Então, o que é o cromossomo? O DNA bem empacotado, bem enrolado, tá? Algumas espécies, elas têm um número de cromossomos que ela enrola seu DNA. Todas as espécies têm DNA. O DNA é uma fita de mais ou menos 2 metros de comprimento, tá? E essa fita ela pode ser enrolada de acordo com cada espécie. A mosquinha da fruta, que é o exemplo que seu livro trouxe, ela pega o DNA de 2 metros e enrola em 4 pares cromossomais, ou seja, ela enrola nesse par, nesse e nesse. Ou seja, ela só tem 4 cromossomos na sua espécie. Se a gente observar a espécie humana, existem 46 cromossomos formando o cariótipo humano. Então, o DNA do humano, ele enrola em 46 desse daqui. Ele pega os 2 metros dele e enrola em 46, enquanto a mosca só enrola em 4. Então, cada espécie tem a sua quantidade de cromossomos, tá? O Mendel, como foi o pai da genética, os experimentos dele desenvolveram-se a partir de ervilhas de jardim, que é uma espécie de planta que ele utilizou para fazer seus experimentos. Ele observou características nessas plantas. Uma delas é a altura da planta. Então, Mendel observou que ele tinha plantas lá no seu quintal, que eram chamadas de plantas altas, e outras com características anãs, que eram plantas mais baixinhas. Ele pegou uma planta alta e cruzou com uma planta anã. E a partir daí, ele pegou as sementes e plantou e observou que nasceu todas as plantas altas. Então, num primeiro cruzamento, cruzando uma planta alta com uma anã, ele notou que a característica da planta anã desapareceu, não apareceu nas sementes. E aí ele pensou, vou fazer um segundo cruzamento para ver onde é que foi parar essa característica anã. Aí ele pegou 2 plantas híbridas, que eram as filhas desse cruzamento aqui, e cruzou elas. Nessa segunda geração de cruzamento, ele observou que nasceram 3 plantas altas e apareceu uma planta anã. Ou seja, a característica anã ficou nessa geração suprimida e apareceu só na segunda geração. Tá? A partir desses experimentos, ele notou que existiam cromossomos que possuíam genes que poderiam ser chamados de dominantes, que eram representados por uma letra maiúscula, né? A genética utilizou uma letra maiúscula para representar esses genes dominantes, que determinavam sua característica e ela não desaparecia nos cruzamentos. E o gene recessivo, determinado por uma letra minúscula, que é no caso aqui a planta anã, que acabava pulando uma geração, ou seja, não nascia nessa geração, só ia aparecer nessa. Então, existem características que são chamadas de características dominantes, que elas, quando elas estão em heterozigose, ou seja, disputando uma característica com uma recessiva, elas acabam superando essa recessiva. Elas têm mais chance de aparecer do que a recessiva. A recessiva acaba perdendo, e aí ela acaba pulando gerações. E a recessiva só vai se manifestar se ela apresentar, né, os 2 genes, ou no caso da homozigose. Nós podemos observar isso aqui no cruzamento. Aqui está representando os genes. Então, a planta alta pura, ela tem o gene Dzão, que determina que ela seja alta, e outro gene Dzão, que determina que ela seja alta. Então, 2 genes falando da mesma coisa, ela vai nascer alta. Planta anã precisa também de ser homozigoto, ou seja, ter 2 genes iguais. Um gene falando para ela ser anã e o outro também falando para ela ser anã. Aí, esses 2 genes mandam a planta nascer e se desenvolver em tamanho mais baixo que a anã.
Quando eu cruzo esses dois tipos de planta, eu produzo um ser heterozigoto. O que é o ser heterozigoto? É aquele que leva um gene dominante junto com o gene recessivo. Ele ganhou o gene dominante desse indivíduo e o recessivo desse. Então, quando a gente tem essa disputa entre o desão e o desinho, como o desão é dominante, a característica da planta alta é dominante em relação à recessiva, que é a anã, a planta desenvolve a característica alta, ela não fica anã. E a característica anã fica quietinha, caladinha, porque ela perdeu na disputa dos genes. Então, o gene recessivo não expressa em heterozigose, só o gene dominante. Bom, quando a gente faz o segundo cruzamento, que é pegando duas plantas, né, altas, mas com o genótipo heterozigoto, desão, desim, e cruza uma com a outra, nós temos esse resultado aqui, ó. Combina-se um desão desse com um desão desse, nasce um indivíduo homozigoto dominante, ou seja, planta alta pura. Nasce um indivíduo desão desse com desinho desse, que é o indivíduo heterozigoto, tá? Alto. Nasce outro indivíduo heterozigoto alto e somente um homozigoto recessivo anão. Então, nessa segunda etapa, nós mostramos que a proporção de nascer plantas altas é 3:1. E a proporção de nascer plantas anãs é 1/4 só das plantas que vão nascer com essa característica. Tá? Ou seja, só 25% de chance de nascer com essa característica. Mendel fez outros experimentos que analisou várias características como a textura, a cor da semente, cor da vagem. E todos esses experimentos chegavam às mesmas conclusões, que foram a primeira e a segunda lei de Mendel da genética, né? Ele então observou que existiam no DNA genes que codificavam tipos de proteína que determinavam características e esses genes ficavam em locais específicos dos cromossomos para que na hora da divisão celular, na hora da reprodução, eles se combinassem, tá? Em alelos principais nos cromossomos. Bom, se a gente analisar no ser humano, a gente pode chamar que o gene alelo Bzão resulta em uma hemoglobina do tipo A, enquanto o gene alelo Bzinho resulta na hemoglobina do tipo S, chamada de hemoglobina de anemia falciforme. Aquelas pessoas que a célula do sangue delas é na formato de foice, tá? Então, observe aqui, o gene, que é o alelo Bzão, determina na característica hemoglobina A, que é a hemoglobina normal. O gene Bzinho determina uma característica de hemoglobina no formato de foice, formato S. Como todos os alelos, né, do cromossomo, depois da fecundação, podemos combiná-los. Então, nós podemos combinar dois genes dominantes, a pessoa vai nascer homozigota dominante com relação à característica normal, hemoglobina A. Se eu combinar um alelo dominante com um recessivo, ela vai nascer heterozigota, mas ainda vai expressar a característica hemoglobina A, porque a hemoglobina A o Bzão é dominante sobre o Bzinho, e quando ela apresentar esses dois genes alelos, Bzinho, Bzinho, aí que ela vai apresentar a característica da hemoglobina falciforme. Então, aqui estão as imagens, essa aqui é a hemoglobina A, que é uma hemoglobina redondinha, uma célula do sangue, e essa aqui é a hemoglobina S, que é em formato de foice, que não tem um funcionamento muito bom. Então, pessoas que apresentam os mesmos alelos idênticos, os dois cromossomos com o mesmo gene dominante ou recessivo, é chamado de homozigoto, tá? Homo significa igual. Quando eles apresentam um alelo dominante e um recessivo, ou seja, uma letra maiúscula e uma letra minúscula nos genes, a gente chama ele de heterozigoto. Então, olha um exemplo que seu livro trouxe.
Característica de cabelo liso, ela é uma característica recessiva, ou seja, para a pessoa ter cabelo liso, ela tem que herdar um gene de Czinho do pai e outro Czinho da mãe. Aí ela vai ter os dois Czinhos iguais e aí ela expressa a característica lisa, que é uma característica recessiva. A característica de cabelo enrolado, encaracolado, é uma característica dominante, homozigota. Então, ela pode ser expressada em homozigose, cesão, e a pessoa vir com o cabelo encaracolado, ou mesmo se ela ganhar um cesão do pai e um cezinho da mãe, ser heterozigota, ela ainda vai apresentar a característica de cabelo encaracolado. Para ela ter cabelo liso, só se ela tivesse esse genótipo herdado dos pais. Então é isso, meninos, sobre características genéticas. Nós aprendemos esses pontos por hoje. Continuamos a aprender mais sobre genética. Na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre genótipo e fenótipo, tá? Nós aprendemos hoje características relacionadas com os pares de genes no cromossomo. Se eles forem iguais, a gente chama de homozigoto. Se eles forem diferentes, de heterozigoto. E o gene maiúsculo, a letra maiúscula, sempre dominará quando ele estiver disputando com o gene minúsculo. O maiúsculo é dominante, o minúsculo é recessivo. Então, na próxima aula, a gente continua conhecendo mais conceitos de genética.